Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Filosofia da Psique. E hoje vamos responder a uma pergunta de um usuário aí já frequente de algum tempo do nosso canal. Ele perguntou nos comentários dos vídeos qual a importância do diagnóstico estrutural para a psicanálise. Como eu ainda não gravei nada a respeito e como é uma temática interessante e importante para a psicanálise, eu decidi responder em forma de vídeo. Então, para quem não sabe o que é diagnóstico estrutural, é estabelecer se o seu paciente é psicótico, perverso ou neurótico. E qual que é a importância disso dentro da terapia psicanalítica? Bom, é importante entendermos que os tratamentos dados terapêuticos para o neurótico e para o psicótico são muito diferenciados, quase opostos. Não daria para estabelecer necessariamente uma relação de oposição, mas chega muito próximo disso, porque é muito diferente a forma de agir com um da forma de agir com o outro. E por que eu não vou falar a respeito do perverso? Porque o perverso dificilmente ele busca o atendimento terapêutico. Então há um atendimento muito baixo de perversos na psicanálise. Por quê? Porque o perverso ele não se incomoda com o que ele faz. E dentro da psicanálise se entende que o sujeito procura o terapeuta quando ele se sente incomodado, quando ele sofre com o que acontece na vida dele. E o perverso ele não sofre, quem sofre são os neuróticos que estão em volta dele, que não aceitam o fato de ele ir contrário à lei. Mas o próprio perverso ele não sofre com o que ele faz. E o entendimento dele de sofrimento também é completamente outro. Então, por isso que eu vou falar mais à base do neurótico e do psicótico. Bom, é importante esclarecermos que o neurótico ele tem um tipo de terapia de enfrentamento. Então, não enfrentamento no sentido de que o terapeuta vai ficar puxando briga com o seu paciente, mas de enfrentamento no sentido de que o neurótico ele enfrenta os seus conteúdos, ele é colocado frente a frente com as suas questões. E para isso serve a questão da atenção flutuante do terapeuta para captar questões de xiste, de atos falhos que vão realmente dar sinais de qual é o conteúdo deste sujeito. Então, quando o terapeuta identifica algum sinal inconsciente e consegue capturar ou captar um conteúdo desse sujeito, ele traz esse conteúdo e coloca de frente com esse sujeito. Então, eu sempre utilizo atos falhos como exemplo, do tipo, eu estou falando a respeito da minha namorada para o meu terapeuta e a minha namorada isso, a minha namorada aquilo, eu saí com ela ontem e a gente foi em tal lugar e daí a minha mãe ficou triste comigo. E você vê que ele falou a minha mãe se referindo à namorada. Nesse momento ele te deu um sinal de algo inconsciente, um ato falho. Obviamente que no ambiente terapêutico o psicanalista ele não vai ficar pegando cada minúcia, então ele não vai, a primeira coisa que o cara deu uma gaguejadinha, alguma coisa ele já pega, não, isso é o decorrer de sessões, então ele percebe que já teve um outro ato falho que envolveu a mãe, já teve um outro esquecimento quando ele foi falar alguma coisa da mãe, então ele vai vendo que tem coisas ali martelando naquele conteúdo, e aí ele captura esse conteúdo e traz e coloca frente a frente com o neurótico. Então ele vai, por exemplo, sutilmente questionar para o paciente: a quem mesmo que você se referiu? Possivelmente o paciente ou ele já vai perceber o ato falho e vai ficar meio sem graça, ou ele vai ter a plena convicção e de fato ele vai estar certo de que ele falou a namorada dele.
E aí o terapeuta, obviamente, não vai ficar insistindo, então ele simplesmente vai colocar esse conteúdo de frente com o seu paciente. Se o paciente não dá conta, não é momento do paciente trabalhar com aquilo, ele deixa passar, em outro momento vai ser apresentado outro conteúdo novamente, que vai estar relacionado com a mesma questão, e o terapeuta vai novamente fazer o processo. Tem um livro do Freud, inclusive, que ele diz que o trabalho do terapeuta é fazer isso tantas vezes que se torne tão evidente a questão do conteúdo para o paciente que ele já não tenha mais como negar conscientemente. Então é a forma como o Freud mesmo se refere ao trabalho do psicanalista, que é ficar trazendo esse conteúdo tantas vezes para o paciente de forma tão clara que chega uma hora que ele não vai ter mais como dizer não, não é isso, não, eu falei minha namorada e não minha mãe. Vai chegar uma hora que vai dizer não, tem alguma coisa aí. Bom, enfim, isso é o processo de terapêutica de enfrentamento. Porém, pro caso do psicótico, esse trabalho não dá bons resultados. Por quê? Porque o psicótico ele já tem dificuldades por si só no seu dia a dia de enfrentar questões diárias. Então, pro psicótico, o enfrentamento no seu dia a dia já é uma coisa meio complicada de ser feita. Tanto é que muitas vezes é quando ele é defrontado com alguma questão que ele surta. E isso na terapia não seria diferente. Então você agir desse mesmo modo que você age com o neurótico, jogando o conteúdo na frente dele para que ele se enfrente esse conteúdo, para que ele se entenda com esse conteúdo, se você fizer esse mesmo processo pro psicótico, tem uma chance enorme de que ele acabe surtando. E aí o surto também é necessário entendermos que quando falamos em surto, geralmente a gente já tem aquela imagem meio feita, né? De surto com o cara gritando, quebrando tudo. E nem sempre é isso. Então muitas vezes o surto vai ser sim, ou a pessoa desabar em choro, ou a pessoa quebrar coisas em volta, a pessoa ficar agressiva. Outras vezes o surto vai ser o paciente ficar quietinho no canto dele até o final da sessão, ter que cumprimentar e ir embora, chegar em casa e se suicidar. Claro que aqui eu estou falando de um caso extremo. E que não é... Às vezes as pessoas dizem o que um terapeuta fala para o paciente pode levar ele a cometer suicídio. O que o terapeuta fala dificilmente. O suicídio ele é um conjunto de fatores. Então o sujeito ele já está em um estado fragilizado, tem várias outras questões, e aí mais o que o terapeuta falou. Então às vezes é a última gota do balde. Mas não que necessariamente o terapeuta tem esse poder de conseguir fazer uma pessoa se matar só com palavras. Porém, devemos lembrar sempre que se o paciente buscou um terapeuta é porque possivelmente ele já não está muito bem de saúde psíquica. Ou seja, é já uma situação de fragilidade, uma situação de risco. Enfim, então quando o terapeuta coloca o conteúdo na frente de um psicótico, ele não dá conta disso. Diferente do neurótico, que vai achar meios, e aí por causa das defesas do ego mesmo, ele consegue encontrar meios de se escapar, de dizer que não foi aquilo, ou então de criar uma historinha para disfarçar, ou simplesmente fingir que não aconteceu. Diferente do neurótico, o psicótico não consegue usar dessas ferramentas e dessas artimanhas. Então, se ele não der conta de enfrentar aquele conteúdo que o terapeuta pôs na frente dele, ele vai possivelmente surtar. Então é muito perigoso agir com um psicótico como se age com um neurótico. Por isso que é muito importante para o terapeuta saber qual é o funcionamento psíquico daquele sujeito que ele está tratando. Então o terapeuta psicanalista ele tem que entender se o sujeito que está na frente dele é um psicótico ou é um neurótico. Eu não vou explicar aqui como que se entende isso, até mesmo porque o nosso canal não tem nenhuma finalidade de incentivar qualquer tipo de autodiagnóstico ou de querer brincar de terapeuta, porque isso é uma coisa gravíssima e inclusive ilegal. Lembrando que se você se intitular psicólogo sem ter formação para tal, você inclusive responde processo judicial por exercício ilegal da profissão.
Então, nossa tarefa com o canal é dar conhecimento para curiosos da área e deixar um pouco mais claro o que é o trabalho terapêutico, para que também você saiba o que esperar de um psicólogo quando você vai para um consultório. Porque você sabe o que você espera do teu mecânico quando você pede para ele arrumar o carro. Você sabe o que você espera de um médico quando você vai a um consultório médico. Então, por que você não pode saber o que esperar de um psicólogo? Então é essa a finalidade, mas não que as pessoas queiram agir como terapeuta, senão por isso que eu vou evitar aqui ficar dando esclarecimentos de como que se diagnostica uma estrutura. Então o diagnóstico cabe ao terapeuta e é de uso exclusivo dele. E, inclusive, dificilmente um terapeuta vai falar para o paciente, olha, você tem estrutura tal. Porque para o paciente não interessa a estrutura que ele tem. Para o paciente interessa, eu quero resolver o meu sofrimento. É por isso que eu estou aqui. E a função do terapeuta é auxiliar ele a resolver o sofrimento. Como que é, só esclarecendo um pouco, como que é então a forma de atender o psicótico? Porque se não pode ser pelo enfrentamento com o neurótico, como então se faz o atendimento clínico psicanalítico do psicótico? Esse atendimento ele é feito mais no sentido de terapia de apoio. Então é mais no sentido de buscar ferramentas com as quais esse sujeito ele consiga se entender no mundo a partir do funcionamento psíquico dele, tentar ir, digamos, ao invés de colocar o conteúdo de frente com ele, colocar o conteúdo ao seu lado e tentar ir dando um direcionamento para esse conteúdo de forma que ele consiga aos poucos talvez assimilar algo desse conteúdo, consiga se haver com alguma coisa disso, mas não pode ser esse enfrentamento direto como é no caso do neurótico. E aí, qual que seria? Eu falei no caso do psicótico, se você tratar ele como neurótico, possivelmente ele surte. No caso do neurótico, se for tratado como psicótico, também tem prejuízos. Eu, pessoalmente, acredito que os prejuízos do neurótico são menores do que os do psicótico, porque a chance do neurótico surtar é menor. Existe, mas é menor. Mas um dos grandes problemas que pode gerar você tratar um neurótico como psicótico é a terapia não funcionar. É acabar virando uma coisa de palestra de autoajuda ou então de coisa que amigo tem a função de fazer e não terapeuta. Isso pro neurótico. Por que para um pode ser autoajuda enquanto para o outro é terapia? Porque os funcionamentos psíquicos de ambos são muito diferenciados. Então o funcionamento psíquico do neurótico e do psicótico são muito diferentes. Por isso que para um sim surte efeito um tipo de terapia, para o outro não. Para este, o tipo de terapia de apoio, de acompanhamento pode ser muito eficaz para ele conseguir se haver com o sofrimento dele, e para o outro pode acabar virando uma autoajuda, uma coisa que não vai surtir muito efeito, e que o mínimo efeito que possa surtir é o efeito que cabe a amigos, a livros de autoajuda, e não ao terapeuta. Enfim, um pouco a respeito do porquê da importância de se diagnosticar a estrutura psíquica de funcionamento do paciente e o porquê que é importante também que cada paciente receba o tratamento de acordo com a sua estrutura psíquica. Obrigado a todos por assistirem esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos nossos vídeos para destacá-los e até um próximo.